falou que eu sei que o meu trabalho é uma gota, mas sem ele o oceano seria menor. Então, por menor que seja o nosso trabalho, nós não podemos deixar de fazê-lo, sabendo que a repercussão virá, talvez bem depois do que a gente pensa, mas precisamos acreditar, precisamos ter fé. Então, para começar, hoje nós iremos de imediato para o painel 2, que será sobre a resolução de problemas no Brasil e seus diferentes contextos. Gostaríamos já de chamar para coordenar esse painel a professora doutora Norma Sueli Gomes Alevato, organizadora do juntamente com a professora doutora Lourdes de la Rosa Unichique. Professora Norma atualmente trabalha na Unixul. Também gostaríamos de chamar o professor doutor João Frederico da Costa Azevedo Meyer, da Unicamp, por favor. Bem-vindo. Professor doutor Marcelo de Carvalho Borba, aqui da casa. Professora doutora Celi Lopes, não vou me arriscar a falar o nome intermediário para não cometer o erro, pode ser? Da Unixul. E a mesa está formada, por favor, fiquem à vontade. Oi, me perdoe. Eu perdoe. E a professora doutora Célia Maria Carolino Pires, da PUC São Paulo. Um bom proveito e um bom trabalho a todos. Já passo a palavra para a professora doutora Norma. Bom dia. Sejam todos bem-vindos ao segundo dia do nosso encontro. Nós vamos dar início ao segundo painel, intitulado A Resolução de Problemas no Brasil e seus diferentes contextos. Assim como o painel de ontem, nós temos um tempo inicial previsto para ocorrer até 10 horas e 30 minutos, em que os convidados vão fazer uma fala. Em seguida nós temos um intervalo e retornamos depois do intervalo para as questões, para conversar melhor sobre as exposições. Então, eu quero agradecer, em nome inclusive da coordenação, em meu nome da dona Lourdes, a presença do Johnny, da professora Célia, do Marcelo Borba e da Celi, contribuindo com o nosso evento. E nós vamos seguir a ordem que está no folder, na apresentação. Portanto, o primeiro integrante que vai assumir a palavra é o professor Johnny. O professor João Frederico da Costa Azevedo Meyer, que é o Johnny, é bacharel, mestre e doutor em matemática pela Universidade Estadual de Campinas. Se eu errar alguma coisa depois, você me corrige. Atualmente é associado da Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional, de que é membro do Conselho Científico, da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, da Sociedade Latino-Americana de Biomatemática e professor associado do Departamento de Matemática Aplicada do IMEC, da Unicamp. Tem experiência na área de matemática, com ênfase em biomatemática,
trabalhando principalmente com modelagem matemática, ecologia matemática, impacto ambiental e educação matemática. Então, muito obrigada de novo, bem-vindo. Os demais integrantes, eu acho que seria interessante, se preferem ficar embaixo para assistir a apresentação, não é? E depois para o debate retornamos? Tá bem? Pode ser assim? Bom dia, eu gostaria de publicamente agradecer à professora Norma, à professora Lourdes pela oportunidade de estar aqui com vocês. E eu já começo, alguém por favor traduza o professor Fred Gonzalez ou a professora Maria Isabel, o que eu estou dizendo na gíria caipira. É que eu quero limpar minha barra aqui. Não é que eu me sinto, mas eu sei que neste meio eu sou muito mais um pedreiro na presença de arquitetos. As pessoas que vão me ouvir, por favor, não deixem de criticar o que eu estou falando, porque eu sou uma pessoa que faz a prática da modelagem matemática, mas a minha formação é deficiente no seguinte aspecto: eu não pude fazer as disciplinas pedagógicas. A professora Norma disse que eu fiz bacharelado, então tem um pedaço da minha formação que faltou. E vocês estão a zero na paciência comigo e eu, em geral, abuso da paciência de vocês. Como é que eu posso pedir para o Tiago ir passando as slides? Eu faço um gesto frenético. Tem um trenzinho? Muito obrigado. Tá, então, e a sua muito bem. Eu preciso trazer o relógio junto, porque as pessoas parecem que acham ruim quando eu digo que eu estou velho na praça. Eu tenho 64 anos, e as pessoas acham que eu não devo dizer que eu estou velho. Eu tenho certeza que eu não estou moço. E eu gostaria também que vocês compreendessem, por favor, que embora eu tenha um pedaço do meu coração na prática de modelagem matemática, num ambiente também de educação matemática, eu gostaria que vocês entendessem que tudo que eu vou dizer para vocês aqui está baseado numa experiência de fazer modelagem matemática do ponto de vista profissional. Então, ainda bem que tem gente de peso na mesa, porque aí me considera primeiro assim, se eu falar muito bobagem, vocês podem esquecer rapidamente. Quando a gente tem um problema, e nós estamos falando num seminário de resolução de problemas, nós estamos, obrigado pela água, nós estamos no mesmo caminho da modelagem matemática. Eu, correndo o risco de tomar bronca do professor Marcelo Borba, eu faço questão de pronunciar o nome dele no sotaque da terra, né? Então, se eu tivesse colocado um esquema sobre o que é modelagem matemática, qualquer esquema que eu colocasse aqui, começaria a modelagem matemática do ponto de vista de matemática aplicada e computacional, profissionalmente exercida, começaria com um problema. Ou com uma situação problema. A palavra que nós usamos é um problema e esse problema deve ser resolvido. Ele é um pouquinho diferente dos problemas que nós temos na escola, porque os nossos problemas em modelagem matemática de fenômenos não têm resposta. E quando treina, essa resposta não é verdadeira. Jamais. E nós sabemos disso. É por isso que nós precisamos das opiniões diferentes, muitas vezes contraditórias, para poder fazer modelagem matemática. E quando nós fazemos a modelagem de uma situação-problema, a primeira coisa que nós queremos fazer é estudar o problema, para entender. Na maior parte das vezes em que nós trabalhamos com modelagem matemática profissionalmente, nós não chegamos
sinto muito desapontá-los, a resolução. O primeiro passo que nós fazemos é estudar esse problema, porque nós precisamos simplificá-lo. Se vocês estão achando que eu vou fazer aqui o proselitismo do triângulo retângulo de catetos 3 e 4 para a hipotenusa da 5, para eu saber extrair raiz quadrada numa aula à noite de 40 minutos, não é bem assim. A vida real nos coloca triângulos retângulos e eu nunca vi. A primeira vez que eu trabalhei com problema aproximado foi em 1974. Chegou o marido da sobrinha da professora Zoraide e disse: eu tenho um problema de tanque de ácido sulfúrico. E eu descobri que a vida real não tem triângulos retângulos de catetos 3 e 4, para minha decepção. E eu faço questão de trabalhar isto sempre que eu trabalho no ambiente de aula, no ambiente de aprendizagem. Então, a primeira coisa que nós fazemos é estudar o problema, para poder colocar o problema ao nosso alcance. Toda vez que aparece um problema, eu não sei resolver. Se eu soubesse resolvê-lo, ele não seria problema. Eu não sei resolver. Então, tem o mais fácil, como diz o Jorge Boller, que eu também não sei resolver. Então, por recorrência, eu venho vindo até o primeiro que eu sei resolver. E aí que eu estou estudando o problema, ao simplificá-lo. E eu lamento muito dizer, eu lamento confessar, eu lamento muito dar o braço a torcer, mas os nossos primos da física fazem essa parte de um jeito que tem muito a ensinar para nós. Quando nós da matemática analisamos um problema, nós queremos colocar todas as variáveis. Todos nós somos um pouco formalistas na formação. Somos logicistas, somos hipotecistas, somos intuicionistas, claro. Mas nós queremos colocar todas as variáveis. E quando nós trabalhamos com modelagem matemática de fenômenos, por exemplo, de ictiologia, e eu quero dar uma referência, o livro do Jacques Pingou, de Oceanografia Matemática, a primeira página tem um modelo matemático do estuário de um rio no norte da Inglaterra. E os ecologistas, pejorativamente, chamam esse modelo de um spaghetti model. Por que é um modelo macarrão? Porque tudo está ligado com tudo. A sanidade, a maré, a lua, o time que ganhou domingo passado, quanto se produziu, tratamento de esgoto, prefeito, por aí vai. E Schrödinger fala que cada modelo que a gente faz para um problema tem um número de variáveis da ordem do número de Avogadro. Não sou eu que estou falando, foi Schrödinger. A técnica é como é que eu estudo o problema para ver o que interessa. Muito bem. Às vezes eu consigo entender o problema. Já é uma grande vitória. E algumas, vou falar como caipira, e eu vou pedir ao professor Freire e ao professor Isabel que me perdoem pela dificuldade da linguagem, mas como diz o caipira, vocês estão vendo o canivetinho, eu sou caipira mesmo, é muito mais pouco das vezes que a gente consegue resolver um problema. E aí a gente sai com a toalha do banco pelado pela rua gritando eureka, porque a gente conseguiu resolver um problema. Eu coloco isso de forma engraçada, mas como eu trabalho com impacto ambiental, os problemas com os quais nós trabalhamos são problemas muito tensos. São manchas de petróleo, são de poluição do ar, são de danos irreversíveis a corpos aquáticos. A resolução de problema para nós, e eu continuo falando como alguém que é profissional em modelagem matemática, pode ser analisada de 3 pontos de vista. Eu não estou criando 3 categorias. Eu estou colocando modelagem matemática, resolução de problemas, dentro de uma só categoria, mas cada um de nós olha para o mundo com os olhos que tem. Isso é uma frase do Saul Bellow. Saiu agora a tradução do livro dele, Herzog. E eu recomendo a leitura, Saul Bellow é fantástico. Mas também é um jeito que nós, caipiras do estado de São Paulo, cantamos. Vocês sabem do ali passava boi, passava boiada, tinha uma palmeira na beira da estrada, depois vocês contam que essa você conhece. Sandra, você conhece essa música? Mais ou menos. A segunda estrofe diz:
mesmo vendo gente, carros passando, meus olhos ainda estão enxergando a velha boiada passar. Ou seja, cada um de nós olha para a resolução de problema com seus olhos. Então o primeiro jeito que eu olho é do ponto de vista do ambiente de ensino e de aprendizagem. Eu olho para a resolução de problema na modelagem matemática como sendo um desafio para aprender. Mas também a gente pode olhar para a resolução de problemas em modelagem matemática como a formação de professores. Nós não formamos professores sem o desafio do problema. Mesmo porque, quando o aluno que está aqui no conforto do campus da Bela Vista, ou de Barão Geraldo, ou de São Carlos, ou como é que chama o seu campus lá, Sandra? Em Piracicaba? O quê? Bom, quando sai da escola, do recreio, que tem aquele portão trancado de final de semana, a vida é diferente. Diz o Belchior, que parece que reapareceu, foi ter desaparecido, ao vivo é muito pior. Não existe trabalho no ambiente de formação de professores que não tenha desafio. E aí nós vamos ter que trabalhar com isso aí. E depois nós podemos analisar esses problemas também do ponto de vista profissional. No ambiente de ensino e aprendizagem, a modelagem matemática de fenômenos segue uma pedagogia que não é a pedagogia do agradável. Não é a pedagogia do agradável. É o que o Rubem Alves chama da pedagogia do estorvo. Aqui nós temos estorvo. É um erro especial que nós aprendemos a criar só aqui nesta região, seguindo o grandioso exemplo de Mojimirim. A pedagogia do estorvo é: se nós não tivéssemos frio, nós inventávamos o casaco. Se eu não tivesse que carregar todas as compras que a minha esposa faz no supermercado, eu jamais inventaria o carrinho no supermercado. Desculpa, eu estou sendo provocadormente machista. O que você achou ruim comigo, né? Ah, você concordou comigo, mas se eu não precisasse mais soldados para lutar, eu não precisaria ter inventado a penicilina. Não estou dizendo que o estorvo sempre é bom, mas que faz a gente aprender, faz. E nós, quando trabalhamos com a modelagem de fenômenos ambientais, e isso gera problemas, e problemas reais, situações de problema, e problemas matemáticos, e mais um problema de hipótese-simplificação, nós somos obrigados a trabalhar com aquilo que nos incomoda. Os nossos problemas na modelagem profissional são pedras do sapato. Mas nós temos também na formação de professores o problema da modelagem matemática de trazer para dentro da nossa prática docente. Aqui eu me arrisco a falar em prática docente, sendo que eu não sou especialista. Nós trazemos para cá a coisa que a criança não sabe que sabe. Atenção, professores, os alunos que chegam na universidade e que jamais foram atropelados sabem calcular derivada. Como é que nós atravessamos a Avenida 7 ontem? Eu olho para o lado, é uma mão só, né? Eu olho para o lado e pela velocidade do carro que vem vindo eu atravesso ou não. E das vezes, como diria o caipira, eu acelero o passo. E das vezes eu volto para trás. É eufemismo, mas é assim que o caipira fala. E das vezes que eu volto para trás. Por quê? Porque eu calculo a primeira derivada e eu calculo a segunda derivada intuitivamente. Sem querer entrar para o campo do futebol. Entra na universidade um moleque com 17 anos e sabe cabecear uma bola. Que o cara chutou no escanteio. Isso é geometria diferencial. É raro um bom jogador de futebol que fura. Ele sabe o X de T, o Y de T, o Z de T e o X ponto, o Y ponto e o Z ponto. E os alunos chegam na escola e não sabem que sabem. E se o menino que não sabe contar, não sabe peso, não sabe volume, na hora de dividir a goiabada da sobremesa, se o irmão mais velho pega um pedaço maior, ele sabe. Ele sabe em equações, intuitivamente. A criança não sabe que sabe. Modelagem matemática de fenômenos obriga o aluno, e claro, graças a Deus obriga o professor a considerar aquilo que ele não sabe que sabe. Mas também tem o que ele sabe que não sabe. E depois tem a cobrança da sociedade. E aqui eu quero dizer para vocês que o ambiente escolar, de algum modo, e eu não sei como fazer,
por isso que eu lembrei minha barra, que eu não sou especialista. Eu não sei como é que a gente traz para dentro da sala de aula a cobrança que nós temos e otimiza isso para as 3 horas da tarde. Eu fui chamado uma vez para a CETESB para dizer: olha, Johnny, faça uma nova proposta de uma lei de multa de derramamento de petróleo no canal de São Sebastião. Canal de São Sebastião, para quem não é daqui do Brasil, é tão lindo que parece Mojimirim. É muito bonito, não é? E eu, assim, amanhã à tarde temos uma reunião com o secretário, você tem que vir à CETESB. A CETESB é a Companhia de Tecnologia de Saneamento Básico do nosso estado, para nós nos prepararmos para propormos uma nova legislação. Eu queria pelo menos 7 semanas para fazer ajustes polinomiais, de curvas, de séries temporais. Eu queria resolver equações diferenciais parciais. Eu não tinha tempo. Não tinha tempo. Eu preciso disso para as 3 horas da tarde. E os nossos alunos vão trabalhar assim, com os problemas que a sociedade coloca para eles. Não tenho 7 semanas, 7 meses, 7 dias. Às vezes, eu tenho 7 minutos. Do ponto de vista da atuação profissional, especificamente, o que os alunos da gente no ensino médio, na escola pública, na rede da escola pública, os nossos alunos de engenharia, de agronomia, de farmácia vão fazer, eles vão ter que aprender a ensinar. E não sou eu que estou dizendo isso. Quando os norte-americanos descobriram que eles estavam perdendo a guerra, a corrida do espaço, para o que eles chamavam naquele tempo de, abre aspas, os russos, fecha aspas, dando a conotação do Império do Mal, na verdade era a União Soviética. Estavam perdendo, nomearam uma comissão de matemáticos, porque a grande falha era a matemática aplicada. E Peter Hilton falou: nós precisamos de matemáticos bacharéis que saibam ensinar as pessoas a confiar na matemática. Não existe na modelagem matemática profissionalmente feita um trabalho que coloque a gente diante do desafio de ensinar o nosso interlocutor que a matemática é uma poderosíssima ferramenta auxiliar no processo decisório. Nós temos o desafio da formação de formadores, ou seja, os nossos alunos de licenciatura que vão ser professores nas redes de ensino fundamental e médio precisam trabalhar dessa maneira. E nós trabalhamos com alunos durante quantos anos? Pré-primário, fundamental, ensino médio, universidade, e os nossos alunos aprendem a dar resposta. E põe o pé para fora da universidade e a sociedade pede que eles façam a pergunta. Resolução de problemas, joga a pergunta para quem resolve. E as exigências da sociedade. Aqui eu citei uma pessoa que tem uma ligação histórica forte com Rio Claro, que é o Pedro Paulo Scandiuzzi, a professora aposentado em Rio Preto, em São José do Rio Preto, e o Pedro Paulo sempre descia o cacete na gente. O tal Marcos lá, que é orientado dele, que agora vai me dedar para o Pedro Paulo, descia o cacete na gente, porque ele falava que a gente fazia modelagem matemática para o lucro da grande empresa. Para o lucro da grande empresa. E que, portanto, a ética matemática, que é uma manifestação popular, e a modelagem matemática eram como água e óleo. Que provocou uma série de outros artigos e uma conversa muito divertida, que depois nós resolvemos que isso é muito mais como queijo e vinho. Mas as exigências da sociedade não são só as exigências do lucro e do benefício de poucos. Então, na modelagem matemática que nós fazemos no nosso grupo do Unicamp, no grupo dito de biomatemática, nós não temos o apoio da indústria farmacêutica. Nós temos o apoio da Secretaria de Saúde e nós temos, sobretudo, o apoio tanto da agricultura quanto do impacto ambiental, e é nesse campo em que nós trabalhamos. E as exigências da sociedade não são só sobre aquele grupo de pesquisa, mas sobre os alunos que fazem matemática. Porque a gente ensina uma matemática, e ensino quer dizer, nós trabalhamos no programa, num ambiente que se produz aprendizagem, e eu chamo isso de ensinar matemática. Nós trabalhamos para uma sociedade que precisa de matemática. E eu costumo dizer, porque eu sou sem vergonha, ou se tiver alguma coisa que eu não consiga demonstrar para vocês para que serve, eu tiro do programa. E os alunos ficam pensando que eu sou bonzinho. Sou nada. Sou nada.
o que tem de matemática no programa e muito mais é que precisa. Fiz uma experiência uma vez com professores. Eu coloquei quais são os problemas de qualidade de vida das cidades de vocês. Puseram os problemas. Como é que faz para estudar isso aqui? Enquanto eles foram falando como é que podia estudar, eu fui pondo o que precisava do programa. Nunca foi possível a gente fazer só o programa daquela série. A tese de doutorado do professor Ademir Caldeiro, não sei se ele virá hoje de São Carlos, é exatamente isso. Nunca ele conseguiu trabalhar só com, olha que palavra feia que eu vou falar, vocês vão entender, a matéria do programa. Nunca. Resolver problemas exige aprender matemática. E eu preciso acabar porque eu já vi a hora, Norma, não precisa olhar, não precisa fazer gestos. A gente, eu falo muito, eu sou daqueles velhos que falam muito. Não sou Lourdes. A gente, quando tem que trabalhar na resolução de problemas, a gente sempre está aprendendo matemática. 64 aninhos, eu vou ter que estudar teoria de semigrupos. Por causa daquele senhorzinho que está lá sentado rindo de mim, professor Silvio, em casa pelo lado, que resolveu estudar um problema de capivaras doentes que afetam o turismo sustentável de uma região de Pantanal. Eu não gosto de álgebra. Por que eu tenho que aprender uma nova matemática? Para poder resolver um problema. E assim está acontecendo. E eu defendo que o nosso programa seja muito mais dinâmico do que é. Eu sou obrigado a trabalhar com derivadas de segunda ordem de funções, atenção, que nem sequer são contínuas. Eu sou obrigado a estudar espaço de Hilbert, de usar a nova concepção de derivada. Eu quero lembrar aqui do meu orientador, amigo e mestre, ele me orientou no mestrado, o professor Miradão D'Ambrosio, que fala que o cálculo dói. Ele é desatualizado, obsoleto e inútil. Não é inútil totalmente para mim, mas aquele jeito newtoniano do cálculo não dá conta dos problemas que a sociedade exige que nós resolvamos. São problemas. Matemática discreta. Os fenômenos são contínuos? São. As informações que a sociedade nos passa são discretas. Quando se vê a balneabilidade das praias? Então, estou voltando a trabalhar com isso porque os alunos me obrigam. Eles vão medir se a água daquela praia é própria para banho domingo à tarde. As informações que nós temos da sociedade são informações discretas. Não discretas como eu sou. São discretas no sentido que de vez em quando aparece uma informação e das vezes falha. Se não tem arco para Kombi, não tem. É com essa matemática. E a matemática discreta não é quantas palavras diferentes eu posso falar com as letras de Araraquara. Não é isso. Não é isso. Combinatória é a fila do McDonald's. O McDonald's usa combinatória para dizer que se você ficar mais tempo na fila, você não paga o seu coisa Mac lá. Tá? É isso. Eles usam combinatória. E placa de carro. E número de telefone celular. E código. É com combinatória. Essa é a combinatória que a gente faz. Criptografia. O Brasil precisa mandar da embaixada da Bolívia uma coisa para Brasília e não quer que os bolivianos saibam. Quem faz isso? Matemática. A computação faz isso, sim. Mas quem o Itamaraty contrata é gente da matemática. E agora é importante que saibam matemática as pessoas que façam o curso do branco de diplomacia. É uma matemática com a qual nós não trabalhamos. Nós fugimos. Estou falando. A gente, para resolver problemas da vida real, a gente tem que estudar matemática. E novas tecnologias. Eu digo a vocês, francamente, não vou nem falar de 1967, quando eu comecei a usar um computador que tinha 16K de memória. Ninguém tem um telefone que tem uma memória tão pequena aqui nessa sala, eu garanto. Muito bem. Quando, há uns 20 anos atrás, quando nós começamos a estudar o problema de derramamento de petróleo em mares costeiros, nós tínhamos algum tipo de computador. E nós conseguimos trabalhar com sistemas que chegavam a mil e poucas
linhas e 1000 e poucas colunas, sistemas lineares. Hoje nós estamos trabalhando com um problema de 4 bilhões de linhas e 4 bilhões de colunas. Parênteses, nunca calculei um determinante. Nunca calculei um determinante. Jamais. Fecha parênteses. É tentação, desculpa. Novas tecnologias são importantes. Outra coisa. Gente, desculpa, eu estou me arriscando a entrar no campo onde eu não sou especialista. Mas que tara é essa que vocês têm com o polinômio de segundo grau? Pega o jornal de domingo, os polinômios que aparecem são de grau. Se aparece na Fiat para vender em 60 prestações e você quer calcular o juro, é um polinômio grau 60. Eu preciso calcular uma, só uma delas é verdadeira. Todas as 60 raízes, inclusive as complexas conjugadas, são verdadeiras do ponto de vista matemático. Só uma presta para responder a minha pergunta, ao meu problema. Qual é o juro de comprar esse Fiat Palio em 60 prestações? Só uma raiz. Tá bom, o Gol básico em 60 ou 72 prestações é um polinômio de grau 60 ou 70. Um DVD Bluetooth, como é que chama aquele negócio lá? Blu-ray, com 7 prestações é um polinômio grau 7. E se a primeira prestação é só em janeiro, é um polinômio grau 8. E nós com a formulinha de Bhaskara. Deus me livre. Gente, vamos andar para frente. Vamos usar a tecnologia. O MATLAB você escreve roots e os polinômios e dá enter. E ele dá as 18 raízes do polinômio de grau 18 para você saber se vale a pena ou não comprar isso em 18 prestações ou se você guarda o dinheiro e compra daqui a 1 ano e meio. Isso os nossos alunos vão precisar. Outra coisa que nós precisamos fazer é ensinar. Eu sei que a gente vive no tempo da educação matemática, do ambiente de aprendizagem. Mas a nossa atitude tem que ensinar que matemática é confiável. O que a matemática indica deve ser levado em conta. Vocês têm preconceito. Salvador vem de São Carlos para cá, professor, desculpa colocar no voo. Aí o carro dele começa a dar umas falhadas, ele encosta e não sabe o que faz com o carro, porque o carro pode funcionar. Chega o cara e fala para ele assim: tio, dá licença, tio. A gente fala de tio carinhoso aqui. Tio, dá licença, eu sou matemático, eu vou resolver seu problema. O Salvador fala: pelo amor de Deus, não, já acionei o seguro. Vocês viram que vocês são preconceituosos. Vocês acham que a matemática não dá conta de resolver o problema. Mas não é isso que a NASA falou quando os Estados Unidos queria passar na frente da União Soviética para botar o homem na Lua. Puseram o filho de Ayrton para dizer: gente, como é que nós fazemos para os nossos cientistas confiarem na matemática? Isso é uma coisa que nós temos que ensinar. Enquanto a gente ficar nutrando o cateto de lá dos 3 e 4, enquanto o cateto 3 e 4, hipotenusa 5 para dar certo na aula de noturno de 45 minutos, nós não vamos mudar. Ninguém vai confiar na gente. Outra coisa é socializar o erro. A gente tem uma tendência a só valorizar o que é certo. Só valorizar o que é certo. Eu tenho tentado devolver as provas para os alunos com longos comentários nos erros. E quando era certo, eu põe um risquinho. Não, na escola é o contrário. Se eu acerto, o professor põe muito bem, desenha um sorrisinho, cola uma estrelinha. É assim? A gente valoriza e socializa o acerto. Muito bem, Salvadorzinho, você acertou, não é assim, não. Assim, olha, o Silvio cometeu um erro comum, aconteceu isso. Por que nós não contamos o que aconteceu conosco? E eu vou dar uma metáfora para vocês. Coordenador do nosso curso, dando uma bronca dos alunos que foram reprovados no exame de qualificação. Como ele. Só que ele não contou para ninguém. E aí, uma pessoa que queria fazer doutorado conosco, o professor Silvio testemunha esse fato, assim, olha, eu não aceito esse cara aqui dentro não, porque ele foi reprovado na qualificação de mestrado, então ele foi fazendo engenharia. E a engenharia, a cada 4 anos, dá um prêmio para 5 melhores teses de engenharia elétrica do Brasil. Ele foi um dos 5 em 4 anos. Fez uma tese em menos de 2 anos. E foi premiado. E foi contratado imediatamente pelo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento. E nós perdemos. Por quê? Porque nós achamos que errar é mal. Como é que a gente aprendeu a andar, gente? Alguém saiu caminhando, marchando?
Como é que você aprendeu a ler? Como é que você aprendeu a nadar? A digitar? Na escola nós precisamos de novas posturas. A verdade absoluta, lamento muito, a verdade absoluta não existe na modelagem matemática, na resolução profissional de problemas. Existem verdades relativas. Eu não estou dizendo que 3 vezes 4 pode ser 11, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo para vocês é que se você pegar uma calculadora e escrever um número qualquer lá, qualquer não, por exemplo, 953, extrair a raiz quadrada 20 vezes e elevar ao quadrado 20 vezes, você não volta 953. É como andar no Rio de Janeiro, no Morro Santa Teresa. Se vira direita, 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 e você está em outro universo. Então, não há verdade absoluta quando você usa a calculadora, e eu defendo que a calculadora seja usada. Novas liberdades em termos de planos de aula, em termos de programa, em termos de métodos. Um jeito em que eu aprendi a trabalhar com matemática no liceu Nilo Peçanha, em Niterói, que é a segunda cidade mais linda do mundo depois de Mojimirim, não funciona mais hoje. Não funciona mais hoje. Hoje, o nosso desafio para trabalhar na formação de pessoas que vão resolver problemas é aceitar que tudo muda e com toda a razão. E, finalmente, eu queria dizer a vocês que trabalhar na resolução de problemas com modelagem matemática é fazer malabarismo sem rede. Eu estou acabando, é a última coisa, é a última transparência. E, desculpa, e eu estou sendo um pouquinho grosseiro, mas, na verdade, quando tem um painel tem que provocar, eu vou falar rapidamente, nós não temos mais certeza e conforto quando nós trabalhamos didaticamente com resolução de problemas. Aqueles probleminha, cateto 3 e 4, sim. O que dá na raiz quadrada de 121, sim. Mas na vida real, problema não tem. O que tem? Calafrio. A gente nunca sabe o que vai acontecer. As perguntas são nossas, que nós fazemos, mas a resposta depende da hipótese que você coloca. Não dá para você fazer isso aí se você não coloca a sua hipótese. E quem coloca a hipótese é você. Portanto, a matemática objetiva passa a ser matemática subjetiva, de Descartes. E a segurança do programa desaparece. Nós não estamos mais seguros. Em compensação, fica o tesão do desafio. A última transparência, ou penúltima, é essa daqui. Resolver problema em modelagem matemática, não use com moderação. Cerveja, moderação. Cachaça, moderação. Feijoada, moderação. Arepas, moderação. Certo? Ir a Amarante a comer doce, moderação. Modelagem matemática com problemas da vida real, é para se esbaldar, é para lambuzar mesmo. Muito obrigado.